E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fábio, eu sou da empresa Junior Meta Consultoria e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar um pouco sobre o Arduino, sobre como é que a gente programa no Arduino, o que é que a gente precisa, principalmente voltando para a parte de motores de passo, né? Como é que a gente vai utilizar o Arduino para fazer o controle de motores de passo, que era um projeto que a gente estava desenvolvendo bastante lá na Meta Consultoria, começou a ter uma demanda muito alta. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco para vocês como é que é esse processo, como é que a gente programa no Arduino, o que a gente precisa e qual que é o funcionamento do motor de passo, como é que ele funciona, como é que a gente vai fazer a conexão, a comunicação do Arduino com o motor de passo. Então, se liga aí, vamos começar a videoaula e espero que vocês gostem. Então, começando aqui, nossa videoaula sobre Arduino motor de passo. Vou tentar ser o mais breve possível, apesar de ter bastante coisa aí para a gente conversar. Então, primeiramente, a gente vai fazer uma familiarização com o Arduino, o Proteus e o FreeTSIM, que são três programas que dá para a gente usar aí na parte de prototipagens em geral, né? E a gente vai mostrar um pouco desses três softwares aí e no final a gente vai mostrar a aplicação em motores de passo e do driver, porque para fazer uma conexão entre o Arduino e o motor de passo a gente precisa de um driver que vai fazer essa conexão. E nessa videoaula a gente vai falar sobre o driver A4988. Claro, tem vários outros no mercado, só que esse é o mais comum e a gente encontra mais facilmente. Então a gente vai exemplificar isso daí. Então, conteúdo 1, a gente vai começar falando sobre o que é o Arduino. Eu vou mostrar um pouco sobre a instalação de uma biblioteca pro Proteus que a gente usa, que a gente pode fazer a simulação do código do Arduino no Proteus, no software. A gente vai fazer a familiarização com o ambiente do Arduino, mostrar quais são as estruturas básicas do Arduino, como é que a gente constrói e começa a nossa programação. A gente vai mostrar um pouco sobre as variáveis e os tipos, pinmode, digital read, que são alguns comandos que a gente utiliza dentro do Arduino para fazer a conexão da pinagem dele com outros equipamentos, por exemplo, um LED ou um botão. A gente vai mostrar as estruturas de controle que a gente usa na programação do Arduino. A programação do Arduino ela é baseada no tipo C++, com algumas modificações. Então, para quem manja um pouco aí de programação, não é tão difícil. E eu vou mostrar um pouco também sobre os comparativos que a gente pode colocar dentro. E uma coisa que me quebrou muito a cabeça quando eu comecei a mexer com o Arduino, que são os botões. Como é que a gente faz essa conexão, o que são os tipos dele, tem o tipo pull down, pull up, e um outro tipo que é só dentro do Arduino, para a gente poder fazer o controle dele. Então nessa primeira parte a gente vai comentar sobre isso daí, tá bom? Então vamos lá. Então o Arduino, o que ele é? Ele é um sistema embarcado, muita gente fala que ele é um microprocessador, mas ele não é. Ele é um sistema embarcado, ele foi criado no ano de 2005 por pesquisadores lá na Itália. E até hoje ele é produzido lá na Itália. E eles queriam fazer um programa para estudantes e projetistas amadores. Então não é um sistema embarcado que a gente vai utilizar, por exemplo, na indústria mesmo, porque ele não é tão robusto assim. Então ele é voltado mais para a área acadêmica mesmo e para prototipagens em geral. Aqui estão os tipos de Arduino que a gente tem, né? Então não é só um, são vários tipos de Arduino. O mais comum é o Arduino Uno. A gente tem aqui. Eu trabalho bastante também, gosto muito do Arduino Nano. Ele é igualzinho ao Arduino Uno, só que ele é menor. Então fica meio difícil de você colocar os fios lá. E os Arduinos eles são muito baratos também. Por exemplo, o Arduino Nano você consegue achar ele por aí R$18, R$16. Então aqui estão um pouco dos tipos dos Arduinos que a gente tem. E aqui está a cara do nosso Arduino Uno. Eu, para falar a verdade, na faculdade, quando eu comecei a aprender sobre, eu ficava meio assustado. Eu fui aprender quando eu fui começar com prototipagens mesmo.
E porque eu olhava todos esses pinos, eu falava, meu, não tô entendendo nada. O que eu vou fazer com esse tanto de pino aqui? Então eu vou tentar explicar por cima basicamente o que é. Então aqui nesse nosso desenho, aqui nessa parte, a gente tem a conexão do Arduino com quem vai fornecer energia para ele. Então é uma entrada de 5 volts que o Arduino recebe. Esse botãozinho vermelho aqui é um botão de reset. Então ele vai fazer o reset do Arduino. E aqui é por onde a gente vai fazer a nossa conexão do Arduino com o computador, para a gente enviar o nosso código para ele. Então, quando está conectado ao computador, o computador já manda os 5 volts para ele, então a gente não precisa estar com isso daqui conectado. Só se a gente não tiver mais conectado o cabo ao computador, se a gente quiser que o Arduino funcione, a gente coloca essa entrada 5 volts aqui. O que são esses pinos aqui? O pino de 2 a 13 é as nossas entradas digitais do Arduino. Então, nele a gente pode conectar, por exemplo, um LED, que ele vai enviar o sinal para o LED acender. Ele envia 5 volts para o LED. Ou a gente pode colocar um botão, então ele vai receber a referência do botão. Então, aqui são todas as entradas digitais. O A0, o A1, o A2 até o A5, eles são entradas analógicas. Então, a gente vai usar o que, por exemplo, aqui? Um potenciômetro, que a gente vai usar para regular a velocidade de um motor, por exemplo. Então, esses pinos aqui são entradas analógicas, sistemas analógicos. Então, eles não recebem o high ou o low como essas outras portas aqui. O high ou low vai ser o que para o Arduino? 5 volts ou 0 volts. São sinais... Como chama? Esqueci. Esqueci o nome, depois volto. E aqui, na parte de power, como a gente pode ver, são as saídas do nosso Arduino para o nosso sistema, ou pode funcionar como uma entrada também. No caso, eu tinha falado que aqui a gente vai alimentar ele com 5 volts. Sim, em tese. E aqui a gente faria a saída de 5 volts, por exemplo, para a nossa protoboard. Sim. Só que a gente também poderia colocar uma entrada de 5 volts no protoboard de uma fonte externa, entrando 5 volts, e conectar aqui nessa entrada e fazer toda a ligação com o resto, também funcionaria. Então, mas basicamente aqui é a saída, vamos deixar assim para ficar mais claro. Então a gente pode enviar pelo Arduino 5 volts ou 3 volts, e aqui são os nossos grounds. Então é sempre bom, o ground ele é o mesmo para todo Arduino, então ele está interconectado, e é sempre bom em tudo que a gente for usar na nossa protoboard, a gente sempre manter todos os grounds, se eles estiverem separados, juntos. A gente pina eles todos juntos para eles ficarem no mesmo circuito e para a referência ser sempre a mesma no nosso sistema. Então, vou apresentar um pouquinho o Proteus também, que a gente vai usar agora no início. Uma indicação aí, para quem quer desenvolver as habilidades de programação. O Manual do Mundo é muito bom, ele tem um curso chamado Manual Maker. E lá ele mostra algumas coisas sobre alguns equipamentos que ele construiu, como programar. Então, o curso do Manual Maker ele é muito bom. Então, esse daqui é um videozinho do nosso Proteus. O Proteus ele é esse software aqui, bonitinho, meio esquisito de ver. Mas o que ele é bom? O que ele permite? Ele permite a gente desenhar os nossos circuitos nele. Ele permite a gente exportar uma PCB, por exemplo, para a produção da placa de circuito impressa, que chama, para quando você for fazer uma prototipagem um pouquinho melhor, não ficar tudo aqueles fiozeira solta na protoboard. Então a gente pode fazer isso daqui por aqui também, mas o principal que a gente vai usar ele aqui é que a gente pode fazer uma programação no programa do Arduino, exportar essa programação, e se a gente não tiver, por exemplo, um Arduino em mãos para testar ele, a gente pode colocar essa programação aqui no Proteus e a gente faz a simulação para ver se o nosso sistema realmente está funcionando, se a gente programou certo. Então, por exemplo, aqui eu fiz um programinha e importei ele aqui para o Simulino do Proteus. Eu vou falar o que é o Simulino daqui a pouco. E aí eu jogo essa programação aqui dentro e vejo se ela está funcionando. Então, por exemplo, essa minha programação era para acender, ficar piscando um LED, acender e apagar, acender e apagar.
Eu joguei ele aqui, vi que está funcionando minha programação, tudo certinho, lindo, sem nenhum problema. Então, vamos passar para a próxima instalação do Proteus. Eu não vou falar nesse vídeo aqui, é muito fácil de você achar. Você pode facilmente achar o site do Proteus aí. Infelizmente ele é um software pago. É claro que dá para fazer marco aí, fazer uns crack. Mas não sei se eu aconselho muito não. Acho que eu não posso falar se eu aconselho ou não. O meu. Será que o meu é craqueado? Não sei. Mas vamos aí, então eu vou pular para a parte de como é que a gente vai instalar a nossa biblioteca do Simulino. Então, chegando na nossa parte aqui da biblioteca do Simulino, que ela é... Quem fornece ela é o blog, chama o blog Embarcado, e eles fornecem essa biblioteca que eles fizeram aí do Simulino, que é o que vai permitir para a gente rodar os programas do Arduino no Simulino. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é vir aqui no blog Embarcado, procura por blog Embarcado, Simulino, e aí a gente vai fazer o download dessa library aqui. Então, salva ela em qualquer lugar aí. E aqui tá a nossa library, a gente vai pegar ela. Pode extrair. E aí o que a gente vai fazer? O que a gente precisa é esse arquivo aqui, que é o blogembarcado.lib. Então vocês vão copiar ele. Vocês vão vir aqui no seu... Esqueci como é que chama esse trem. O local disk C, que é o que roda o seu Windows. Você vai procurar aí dentro das Program Files, não onde que tá... Não, na verdade não. Primeiramente, vocês vão vir aqui e vão em View. Vocês vão habilitar isso daqui, Hidden Items. E aí vai aparecer pra gente essa pastazinha aqui, Program Data. Vocês vão entrar nela, vocês vão pesquisar pelo Lab Center Electronics, Proteus 8 Professional, vocês vão vir aqui em Library. Vocês vão pegar e colar essa biblioteca aqui dentro, pronto. Seu Simulino já está habilitado dentro do seu Proteus. Então, para colocar a library é basicamente isso. Então, galera, essa foi a primeira parte aí da nossa série de videoaulas sobre programação em Arduino e motores de passo. Espero que vocês tenham gostado desse comecinho aí, que eu tenha instigado vocês a assistir as próximas videoaulas. E na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas básicas do Arduino. E é isso aí, a gente se vê na próxima aula aí.